Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem? Desembarcou Tudo bem. de madrugada em Brasília, esteve ontem acompanhando, mostrou ao vivo aqui no Notícia da Manhã os preparativos para a transmissão do cargo do Ministério da Saúde, agora comandado pelo piauiense Marcelo Castro. Como foi lá, Elivaldo? Nádia, foi bastante concorrida a transmissão de cargo no Ministério da Saúde. Saiu Arthur Quioro, entra o piauiense Marcelo Castro, com promessas de revitalizar as ações do governo federal no SUS. Mas ontem também foi um dia de posse no Congresso Nacional. O suplente, agora deputado federal Flávio Nogueira, assumiu o mandato na Câmara Federal. Nós temos até uma foto aí do momento do juramento do deputado Flávio Nogueira, que ocorreu por volta de meio-dia lá na Câmara Federal. Com isso, Nádia, o PDT mantém uma bancada de 19 parlamentares, mesmo com a saída do deputado André Figueiredo, que era líder do partido na Câmara, para o Ministério das Comunicações. O suplente dele era do PROS, do Ceará, que também promete revitalizar bastante o partido. Então, o PDT permanece com 19 parlamentares na Câmara Federal. Agora, a repercussão de Marcelo Castro no Ministério da Saúde também foi sentida por parlamentares que mesmo no PDT ou no PTB estão de olho em mudança de partido. Elivaldo, eu sei que você vai falar do senador Elmano, mas Correto. Antes eu queria mostrar aos nossos telespectadores como foi, já que você acompanhou a transmissão do cargo lá no Ministério da Saúde, recebendo das mãos de Arthur Quioro o Ministério e a responsabilidade grande de comandar os destinos da saúde do nosso país, agora nas mãos do deputado piauiense do PMDB, Marcelo Castro. 5 ex-ministros, os governadores do Piauí, Wellington Dias, e do Ceará, Camilo Santana, além do ministro do Turismo, Henrique Alves, e o da Defesa, Aldo Rebelo. E lideranças políticas da base governista prestigiaram a transmissão do cargo de ministro da Saúde ao deputado federal piauiense Marcelo Castro. Arthur Quioro, que deixou o cargo após 1 ano e meio, fez um detalhado relato das ações à frente do Ministério da Saúde e presenteou o sucessor com a íntegra do projeto Mais Especialidades Médicas, considerado prioridade pelo governo federal, uma camiseta do SUS e um botão do Ministério. O novo ministro assumiu o cargo prometendo atenção redobrada à qualidade da rede pública de assistência à saúde dos brasileiros. No discurso e na entrevista coletiva, Marcelo Castro citou Teresina como exemplo para mudanças na política de apoio financeiro ao Sistema Único de Saúde. O ministro lembrou o caso de Teresina, em que a prefeitura chega a comprometer até 35% da receita com despesas com a saúde, 10% a mais do que determina a legislação. O ministro defende novas formas de financiamento do SUS. Então, citei o exemplo da nossa capital, Teresina, do estado do Piauí. Em 2004, o prefeito atual, Firmino Filho, me disse que Teresina gastava 16% das suas receitas correntes líquidas com saúde. Hoje ele está gastando aproximadamente 35% das suas receitas correntes líquidas. Então a União está com dificuldade, os estados estão com dificuldade e os municípios estão com essa dificuldade acentuada, hipertrofiada. Então, esse compartilhamento dos recursos de um novo imposto para a União, os estados e os municípios, isso é absolutamente justo e imprescindível. Numa entrevista exclusiva à TV Cidade Verde, o ministro Marcelo Castro prometeu apoio ao Piauí nas ações do Ministério da Saúde. Agora, é dever do administrador público ver a questão geral da saúde do país, mas ver a questão também regional, a questão particularizada. E com um olhar sempre mais voltado para as regiões mais carentes. A gente fica na expectativa de que os recursos do Ministério da Saúde cheguem com mais vigor aqui, já que Teresina também, ele citou aí o prefeito Firmino Filho, vive essa questão do compartilhamento dos recursos, dividindo recursos do SUS aí com o atendimento de pacientes do Maranhão, que é um problema antigo, a ser registrado aqui no nosso estado.
Aí você ia falar do senador Elmano Ferrer, do PTB, Livaldo. Exatamente. Ele falou da expectativa do piauiense Marcelo Castro do Ministério da Saúde, mas também, Nádia, voltou a falar sobre mudança de partido. E olha, eu constatei ontem no Senado que há de fato, é real, esse movimento na casa em torno de migração de senadores de partidos, envolvendo o PMDB. E desse movimento, o senador Elmano Ferrer faz parte. Para o senador Elmano Ferrer, o Piauí ganha com Marcelo Castro no Ministério da Saúde. Eu creio que para o Piauí, inegavelmente, será digamos, uma grande conquista. Eu creio que todos nós estamos de parabéns e tenho convicção de que ele fará um bom trabalho. O senador também comenta o primeiro teste no Congresso Nacional da base aliada após a reforma no Ministério da presidente Dilma. Esperava com a nomeação de 2 deputados, um para o Ministério da Saúde, no caso do nosso querido Marcelo, e o outro para o Ministério da Ciência e Tecnologia, 2 deputados. O governo tinha convicção de que aprovaria a manutenção dos vetos hoje na Câmara dos Deputados. E houve uma frustração, um pouco mais de 150 deputados compareceram. O senador Elmano Ferrer também falou sobre a possibilidade de mudança de partido. A legenda mais visada é o PMDB, mas isso deve fazer parte de um movimento que envolve outros blocos de senadores aqui em Brasília. Agora mesmo estivemos com o Blairo Maggi, que está no PR, faz parte do bloco União em Força, que é o bloco nosso, de 9 senadores. Ele está migrando também para o PMDB. E nós temos mantido um entendimento nesse sentido, mas não vou mais falar em data, porque eu não tenho pressa, mas existe essa tendência. Existe a tendência, ele não tem pressa, tem prazo. E esse movimento aí é do grupo que o senador faz parte, Força, se não me engano, União e Força, que ele citou aí o senador Blairo Maggi, que é do PR, do Mato Grosso. Outros senadores também compõem esse bloco. É claro que não vai todo mundo, todos não irão para o PMDB, porque tem parlamentares do PSD, do PRB e de outras legendas. Mas há um setor importante que deve migrar mesmo para o PMDB até o final do ano. E a expectativa, claro, para o Piauí é no caso do senador Elmano Ferrer. Agora, frustrada a primeira expectativa de participação do PMDB na votação dos vetos da presidente Dilma. As pautas bomba estariam previstas para ontem, não foram encaminhadas, não foram votadas. Aliás, o PMDB foi um dos partidos que esvaziaram o plenário para não haver a votação. Então, o teste de fidelidade, esse primeiro, mesmo agora com o PMDB ampliando de 6 para 7 os ministérios da presidente Dilma, não houve a fidelidade esperada pelo governo federal. Correto. Então, a reforma ministerial não repercutiu efeito no Congresso, que era o principal objetivo, o principal objetivo da presidente Dilma Rousseff. Ontem a sessão foi esvaziada, o Senado teve quórum no Senado, mas na Câmara Federal não houve quórum, exatamente motivada pelo PMDB, que esvaziou o plenário e não houve a votação dos vetos dos chamados projetos bomba, que tramitaram e foram aprovados em julho no Senado Federal. Com isso, o PMDB está com essa dívida. E olha, Nádia, pelo que a gente percebe lá de pressão popular, dos movimentos, dos servidores do judiciário e de outros segmentos da sociedade, o PMDB vai dar muito trabalho para votar, para manter esses vetos na Câmara Federal. Mas hoje será outro teste ao meio-dia, em nova sessão da Câmara Federal. A gente pensava que a novela já tinha tido um desfecho, não é, Livaldo? O PMDB é complicado. Né? Vamos à última de hoje. O PMDB é uma ciência. Nádia, o ex-governador Zé Filho vai voltar à política com vigor. Ele, resultado daquele consenso do PMDB para a convenção do dia 23, ele será eleito primeiro vice-presidente do partido. O ministro Marcelo Castro deverá ser reeleito presidente. E o que isso vai significar? Ele deverá se licenciar para permanecer lá no Ministério da Saúde e, naturalmente, o ex-governador Zé Filho assumirá o comando do partido. Nessa composição, que foi um acordo em que o deputado João Madison abriu mão de disputar a vice-presidência, o diretório estadual, ficou da seguinte forma: Marcelo Castro, presidente, Zé Filho, primeiro vice-presidente, João Henrique, segundo vice-presidente e João Madison, o secretário-geral. Por isso, esse acordo recoloca Zé Filho na política partidária com mais força, com mais vigor e lógico, abre-se aí, Nádia, o projeto de Zé Filho se candidatar à Câmara Federal em 2018. Livaldo, obrigada. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.